enquanto eu abro minha colinha aqui. Nosso tema hoje, a gente gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos sobre o tema o dever. Nós temos bastante inspiração para a gente se basear quando a gente dá uma olhada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. O capítulo trata sobre os seres perfeitos. Mas antes da gente falar sobre o Espiritismo, vamos pensar um pouquinho se nós não fôssemos espíritas, se a gente estivesse aqui simplesmente na sociedade. A gente já teria um monte de coisa para fazer, né? Porque a sociedade em si já nos impõe um monte de regras desde que nós nascemos. Nossos pais nos educam, vão nos colocando várias coisas para a gente fazer, assim como ir para a escola, dar um jeito na casa, guardar nossos brinquedos. E à medida que nós vamos crescendo, vamos ficando mais responsáveis, né? Ganhando mais responsabilidades, até que a gente vai trabalhar. O fato de sermos cidadãos de um país, seja do Brasil, seja de qualquer outro, nos condiciona ou nos coloca sob uma lei. Aqui no Brasil nós temos leis, temos a Constituição, cada país tem sua peculiaridade, né? O Brasil, por exemplo, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, pois os legisladores entendem que a Constituição é acessível a todos. Então ninguém pode alegar, puxa, eu fiz isso aqui, fiz errado, que pena, porque eu não sabia da lei. Alguns países, como os Estados Unidos, pode. A pessoa não é obrigada a conhecer todas as leis, pode até se defender dizendo que não sabia. Mas, como cidadãos, nós estamos sujeitos às leis, leis de conduta, somos punidos quando fazemos alguma coisa fora da lei, alguma contravenção, temos que nos subordinar a declarações, pagar nossos impostos, e a sociedade nos cobra para que a gente tenha uma vida, vamos dizer assim, dita normal, que a gente estude, que a gente tenha um diploma, uma profissão, que a gente se case, que tenha uma moradia, que tenha um mínimo de sucesso na vida, para ter uma vida tranquila, que tenha filhos. Aliás, quando alguém não segue esse script, sempre é bastante cobrado, né? Meu filho mais velho, ele adora a vida acadêmica, a vida de pesquisa, né? Já fez mestrado, doutorado, e ele dá muito mais importância à carreira dele do que ao casamento em si. Então ele vive sendo cobrado pela família inteira, inclusive minha esposa, né? Não vai casar, não vai me dar um neto, que coisa, puxa vida. Sempre fica naquela coisa, né? Então, só do ponto de vista material, a gente já tem um monte de coisa, um monte de deveres para fazer. Isso já significa alguma coisa, né? Que a sociedade nos impõe deveres, a sociedade nos impele numa determinada direção. Agora, quando a gente coloca o espiritismo no meio do caminho, aí nós vamos ter outras coisas para fazer, né? Se nós somos espíritas, a nossa obrigação, o nosso dever é o progresso moral. Segundo nos dizem os espíritos, nós estamos aqui na Terra para progredirmos moralmente, o que significa a gente nos reconciliarmos com aquelas pessoas que se julgam nossos inimigos. Eu não gosto de usar inimigo, que é uma palavra forte, né? Mas vamos dizer assim, os nossos desafetos, para que a gente viva melhor, para que nós saibamos construir harmonia, enfim, para que a gente progrida moralmente, aproveitando o tempo que nós estamos aqui na Terra, priorizando a nossa parte espiritual. Mas, quando a gente vai dar uma olhada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bom, antes de falar disso, vamos colocar assim o seguinte: e essas duas coisas não dá para dissociar. Tem gente que até tenta dissociar, né? Por exemplo, meu colega de aulas na Casa de Jesus, ele mora do lado do convento das Carmelitas em Itajaí, né? E são freiras que passam ali uma vida inteira em preces contemplativas, fazendo no máximo algum trabalho de jardinagem, trabalhos domésticos, mas assim, não falam com ninguém, não interagem com o mundo externo. A única pessoa que interage com o mundo externo é a Madre Superior. Tá, então essas daí elas estão querendo dissociar, né? É como se elas saíssem do mundo e vão tratar só do seu progresso moral. Vão ali ficar o dia inteiro em prece,
e fazendo suas tarefas mínimas ali para sua sobrevivência e seu trabalho ali, né? E tem gente que vai exatamente para outro extremo, que acaba sendo ali totalmente materialista, não quer nem saber que Deus existe, ou afirma até às vezes que Deus não existe, se declara ateu e tenta viver a sua vida só na matéria. Bom, as duas coisas vão apresentar desvantagens, né? Quando a gente trabalha só em prece, só numa parte contemplativa, a gente vai acabar não interagindo com as pessoas. E não interagindo com as pessoas, nós vamos perder ótimas oportunidades de nos reconciliarmos com nossos desafetos do passado, de construir harmonia onde outrora nós fizemos a discórdia, e devolver aquilo que nós tiramos das outras pessoas em encarnações pregressas. Não se espante que todos nós temos dívida para com alguém, né? Particularmente no nosso país, aliás, em todos os países, né? A gente sempre vai encontrar pessoas que são às vezes subjugadas, que são tratadas de uma maneira inferior e com as quais a gente tem uma dívida para com essas pessoas. E com certeza não são eles lá do passado, né? Por isso que eu não falo eles lá do passado, né? Em algum momento a gente estava nessa história também, aprontando as nossas. Então é lógico que nós temos dívidas, né? Por outro lado, aqueles que tentam viver só na matéria, esquecendo totalmente ali da sua parte espiritual, acabam achando outros problemas, né? Começam ali, às vezes, ter que tomar remédio para dormir, porque não cultuam a prece, né? E vão acumulando formas de pensamentos, influências negativas. E sem o hábito da prece é difícil a gente conseguir estar tudo certinho, sem nenhum transtorno emocional, né? A gente cultivando a prece não é garantido que a gente consiga passar pela vida inteira sem nenhum transtorno emocional. Mas certamente, sem cultivar a prece, a chance de a gente ter algum transtorno é bem maior. Por isso que os consultórios de psicanalistas estão cheios de pessoas aí tratando de depressão e outros tipos de transtornos, justamente porque pessoas às vezes conduzem a sua vida numa parte totalmente material, deixando de lado essa parte tão boa da gente interagir com a nossa divindade, né? Então os exageros estão ali pegando de cada lado. Quando a gente lê ali o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas frases nos colocam algumas ideias importantes. Uma delas que me chamou a atenção, o Espírito coloca assim: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos que vivais uma vida mística e que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Então ele já deixa bem claro para nós, fala, a coisa não é assim. A coisa não é assim como vocês pensam, que dá para a gente dissociar. Não é que dá para vir assim para dissociar a coisa, né? Então nós temos que ter uma vida mística, nós somos condenados a viver numa sociedade. Essa é uma palavra forte, né? Quer dizer, condenados a viver numa sociedade significa que nós não podemos escapar. Não dá para a gente fazer assim. Pode até ser que no passado a gente conseguisse viver sozinho, né? Se a gente lembrar um pouquinho da nossa história, a gente vai lembrar que até a metade do século XX, a gente era uma população, aliás, o mundo inteiro quase, era uma população tipo 80% rural. Então a pessoa lá na sua casinha, no seu campo, com a sua vaquinha, as suas hortas, conseguia ali sobreviver e fazendo trocas com outras pessoas, acabava às vezes quase, e mesmo assim ainda tinha que fazer troca, né? Minha mãe falava que o avô dela era sapateiro e na cidade do interior que ele nasceu, ele não se usava dinheiro, né? Ele fazia o sapato para alguém, se alguém dava um pouco de mantimento para ele, do que ele vendia, trocava, intercambiavam as coisas, o famoso escambo, né? Mas mesmo assim já éramos um pouquinho dependentes uns dos outros.
Isso também quer dizer alguma coisa, né? Quando Deus nos coloca em situações assim, onde a gente não pode fugir de uma determinada convivência ou de uma determinada situação, Ele está querendo nos dizer alguma coisa. E dentro dessa terra, a gente convive com os espíritos mais diversos possíveis, né? Aqueles que a gente simpatiza, aqueles que a gente adora, aqueles que a gente detesta, aqueles que a gente não se dá, aqueles que são aqueles vizinhos barulhentos, o chefe chato, e vai por toda forma. Aí nós vamos convivendo com pessoas que nem sempre nos aturamos, nem sempre a gente gosta, né? E isso também quer dizer alguma coisa, né? Nesse monte de gente que a gente vive junto. E eles falam ainda, no mesmo item, não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis a todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e peçais num arroubo da alma ou a sua proteção, para que obtenhais êxito ou a bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizestes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de nossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Quer dizer, não é para a gente largar a parte material, e também não é para a gente abrir mão de tudo que a vida pode nos oferecer. Não quer dizer que a gente pode sair por aí no carnaval fazendo tudo qualquer tipo de loucura. Mas a gente se divertir sadiamente numa reunião em família, numa reunião com amigos, ir para uma festa, desde que a gente faça tudo de forma comedida e sadia, né, sem cometer excessos, faz parte da nossa vida, né? Como diz a frase do Espírito, a gente está condenado a viver nessa sociedade. Então, já que nós estamos condenados a viver nessa sociedade, que a gente faça tudo com alegria, que a gente faça essas coisas sempre verificando os dois lados, né? Que a gente não pode deixar o nosso lado espiritual de lado e também não pode fugir da sociedade. Por isso que ele fala, mesmo que você fez ali, você acabou uma obra, sei lá, construiu uma casa, fez ali o seu serviço, agradeçamos a Deus que nos deu essa oportunidade, que nos permitiu que a gente manifestasse ali um pouco do nosso pensamento, né? Que a gente colocasse uma obra para frente. Então façamos isso com alegria. E o fato da gente viver com as pessoas mais diversas do mundo, tem também um motivo especial, não tem? Tem gente que fala assim, puxa, mas é que para mim a vida é difícil, porque meu pai é muito violento. Tá, aí a gente remonta a Emmanuel, né, que ele coloca uma frase com um efeito muito importante. Ele fala assim, nossos pais são especialistas naquilo que nós precisamos aprender. Então, certamente, se nós nascemos numa família onde nós temos um pai violento, não significa que ele esteja certo em fazer tudo que faz, a violência não quer coisa para nada. Mas é porque, certamente, nós tivemos problemas com a violência no passado. E precisamos fazer isso parte de um aprendizado. Até isso a gente tem que fazer com amor, né? Mas a minha família é complicada, eu não me dou com meu irmão. Também não é de se espantar. Imagine duas pessoas que tiveram sempre o egoísmo a pautar seus atos. Nunca compartilharam nada com ninguém, ao contrário, se tinha uma chance, ainda tirava a coisa do outro. Onde vai ser o melhor lugar que eles vão aprender a compartilhar alguma coisa, a tirar um pouco do egoísmo, né? Do que vindo numa mesma família. Vão compartilhar o mesmo pai, a mesma mãe, às vezes vão compartilhar o mesmo quarto. Eu que cresci numa área que, naquele tempo era meio periferia de São Paulo. Hoje a cidade avançou, a periferia foi empurrada para longe, vamos dizer assim. Mas lá a gente convivia às vezes com alunos que tinha que um chegar em casa e deixar a roupa do uniforme para o irmão estudar no outro período. Então, compartilha às vezes até a roupa do uniforme, compartilhar os brinquedos, é onde a pessoa vai aprender ali ter o egoísmo.
mesmo que de vez em quando se peguem os irmãos, o que acaba sendo mais ou menos natural, que estão ali aparando as suas arestas. Até para isso, a gente tem que agradecer também. Se nós estamos numa família onde tem violência, a gente deve ser o elemento que vai parar a violência, né? A gente deve ser o elemento que constrói a harmonia, não aprender a ser violento também. Muito ao contrário, se nós estamos passando por isso é porque nós temos problemas no passado nesse sentido. E daí o Espírito nos faz um outro alerta, né? A perfeição está toda, que agora ele fala um pouco da parte espiritual, que até agora a gente falou da parte material, como é que a gente apara as arestas, e ele vem falando aqui, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Olha que bacana, no começo na abertura, né? Na abertura que estava sendo feita aqui, a gente estavam falando das cestas básicas, que foram ali adquiridas, juntadas para distribuir para as famílias. Então, o Espiritismo é bacana, o Espiritismo que todo mundo respeita, justamente porque sempre é pautado pela caridade, pelo menos assim, a grande maioria das casas espíritas sempre tem algum setor que faz alguma coisa desse tipo. Então ele vem assim, repetindo, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria que praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes e nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Bom, agora ficou mais difícil, né? De novo, o Espírito ressalta o que a gente já tinha deduzido só olhando a estrutura social que nós temos, né? Uma vez que hoje, aliás, eu comecei a falar e acabei não completando a frase, né? Eu falei que até a metade do século XIX e XX, a gente vivia 80% no campo, né? Hoje o mundo está basicamente ao contrário, a gente vive 80% das pessoas na cidade. Então hoje ia ser difícil a gente sobreviver uma família sozinha na cidade, né? A gente depende de ter lá o médico que nos atende, o postinho de saúde, o lugar que a gente vai tomar vacina, o mercado que está lá bem abastecido para a gente poder comer, os diversos negócios que existem na cidade para que a gente consiga um emprego e por aí afora. Nós somos uma sociedade totalmente interdependente entre si. Todos nós dependemos uns dos outros. E isso também quer dizer alguma coisa, né? Se nós somos obrigados a conviver com as pessoas, é porque nós temos arestas a parar e também, principalmente, porque nós temos muito que aprender uns com os outros. Deus nos coloca juntos aos outros, né? Para que a gente possa doar o que nós temos de melhor e possamos aprender com as outras pessoas o que essas pessoas tentam nos ensinar. E não vai existir ninguém que não tenha nada a aprender, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas Einstein era um gênio, pegava uma folha de papel e começava a montar a equação de determinadas coisas do universo. Mas ele tinha uma dificuldade enorme no relacionamento do casamento, tanto que se separou e andou fazendo das suas sempre ali, extremamente distraído, então tinha coisa a aprender. Até Einstein tinha coisas a aprender. Que dirá nós, né? Pobres mortais, que temos um monte de coisa para aprender. Em casa, por exemplo, a minha mulher trabalha muito bem a parte do sentimento e eu sempre fui um cara prático, de lógica, então nós acabamos assim nos ensinando mutuamente essas coisas e fomos aprendendo um com o outro ao longo dos anos, tentando nos moldar. Mas a caridade agora é isso, né? E quando a gente fala em caridade, não é só a cesta básica, a gente está fazendo o trabalho da cesta básica, ele já é imenso. Com certeza nós vamos estar consolando corações. Mas o trabalho da caridade também está em aturar aquela pessoa chata, também está em conversar com a pessoa, não achar que a pessoa é invisível, que a gente não quer nem ver, né? Que a gente gostaria de estar livre dessa pessoa, mas que a gente tenha também essa disposição de ajudar, de servir, de fazer sempre, né? Esse que é o grande macete que Jesus tenta nos ensinar, ou nos coloca, e a gente às vezes tem dificuldade de aprender. Se a gente der uma olhada agora em Emmanuel, já pedimos socorro para ele uma vez, vamos pedir de novo, né?
Emmanuel, em O Livro da Esperança, ele fala sobre a palavra do semeador. E ele coloca um detalhe interessante, né? Todo mundo conhece a parábola do semeador, mas assim, Emmanuel nos traz um lado que às vezes a gente não vê no primeiro momento quando a gente lê a parábola evangélica, né? Ele fala o seguinte: ninguém falou que o semeador tinha que escolher onde ele fosse semear. Ninguém falou que ele estava com preguiça, ou se era final de semana em casa. Ninguém falou se ele tinha mais coisa que fazer. Ele simplesmente falou assim: olha, o semeador saiu a semear. Ele foi ajudar na grande obra de Jesus, né? Foi semear o Evangelho. As sementes simbolizam ali o Evangelho que é levado às pessoas. E sem perguntar nem quem nem para quê. Ele não falou assim: olha, não vai pregar naquela comunidade ali, que ali eles são, sei lá, japoneses, e japoneses são shintoístas. Não vai naquela outra ali, porque ali eles são evangélicos, né? Ah, não vai naquela outra ali, porque ali tem muito católico, muito ateu. Não, ele foi distribuindo as sementes indistintamente para todo mundo. E não ficou chateado, né? Não fala dele reclamando assim: puxa vida, eu semeei ali e não deu certo, né? Não, muito ao contrário, ele continua seu trabalho com bastante alegria. Então Deus também não quer nos perguntar se a gente fala: pô, mas peraí, você está a fim de trabalhar, você está a fim de semear, você está a fim de construir harmonia? A gente tem que trabalhar sempre, né? E a pista principal é a gente sempre estar apto a servir. Sempre que a gente tem a oportunidade de ajudar, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, visitar, às vezes quanta falta faz, né? Às vezes a gente pensa assim: puxa, mas eu não tenho nada para oferecer. Mas às vezes o fato da gente fazer uma visita para uma pessoa que está necessitada, o quanto ajuda, né? O quanto é importante para ela receber os amigos naquele momento. Então, às vezes, os nossos atos podem ser bem simples, mas também constituem parte do nosso dever, né? Então, o nosso dever espiritual já tá se formando na nossa frente, né? E Emmanuel ainda coloca no livro Estude e Viva, vem de novo em nosso socorro, né? Tem um capítulo que ele chama, uma mensagem que ele escreve, muito legal, que se chama Em Torno da Regra Áurea, onde ele começa com uma frase de bastante efeito, né? Quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Já tinham pensado nisso? E realmente é, né? Alguns exemplos para a gente, né? A minha profissão me leva a viagem para tudo quanto é canto, né? Hoje mesmo eu vim parar aqui voltando uma viagem no interior de Santa Catarina. E acho que foi em 2016, que estava no auge da dengue ali, eu fui para Foz do Iguaçu para fazer um trabalho lá em Itaipu. E a primeira coisa que o meu interlocutor lá da usina me alertou, ele falou assim: olha, compra repelente. Compra repelente porque, apesar de Foz do Iguaçu tomar bastante cuidado com água parada, os mosquitos da dengue, provavelmente aqui fazem também, pelo menos em Balneário Camboriú o pessoal faz visita, vai procurar focos de água parada, quanto maior está o problema, né? Ele falou: os paraguaios não fazem. E é estranho, né? Porque não dá para combinar com mosquito, né? Você mosquito do Paraguai ali, que ele não toma cuidado, fica só lá, tá? Não vem pro lado de cá, não. O mosquito não vai respeitar a fronteira geográfica, né? Plásticos lançados no mar. Então, às vezes, um país já lança um monte de plástico no mar, ele vai parar no outro. Não dá para combinar com plástico, né? Que fala: olha, plástico, você foi lançado por um brasileiro, fica só aqui na praia do Brasil, tá? Não vai azucrinar a vida de outros países, não. Os gases do efeito estufa também não dá para combinar assim, falar: olha, apontar o dedo para a China e falar assim: olha, China, você que é o maior poluidor, você deixa a fumaça só em cima da China, dos Estados Unidos, que são os maiores poluidores. Não, é um condomínio. Essas coisas não respeitam as nossas fronteiras geográficas. Aliás, nada que é natural respeita as nossas fronteiras geográficas, né? Primeiro que a grande parte das nossas fronteiras não foi tanto aqui no Brasil, na América Latina, mas assim, em grande parte desses países ali da África, do Sudeste Asiático. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar nos mapas, que tem fronteiras que são praticamente uma linha reta, né? Já perceberam isso nos mapas? Tanto europeus quanto asiáticos.
Isso é decorrência, né, que do tempo que o Império Britânico foi assim, praticamente dominou um terço do mundo. Eles se vangloriavam de ser o império onde o sol nunca se põe, né, porque tinha colônia britânica espalhada por o mundo inteiro. E daí esses países, com o tempo, começaram a fazer esses movimentos de independência, né? E daí eles vinham e traçavam uma linha reta, falavam, então daqui para cima é tal país, daqui para baixo é tal país. Só que nessa brincadeira eles não se preocupavam com as etnias que estavam lá, então era um tal de ter... vou pegar alguns exemplos práticos, né? A etnia curda, né? Tem na Turquia, tem na Síria, tem no Iraque, e vai por aí afora, né? Eles simplesmente traçaram uma linha reta, fica um pouco de curdo para um lado, um pouco de curdo para o outro. Por isso que tem coisas ali. E essas fronteiras, então as coisas naturais não representam essas fronteiras. Então, até nisso a gente está vendo exemplos de coisas que a gente tem que fazer com harmonia. E Emmanuel vem completando ainda um pouquinho mais, dizendo o seguinte, sem nenhuma pretensão de natureza política, a doutrina espírita, atualmente no campo religioso da humanidade, por um mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum. Isso é importante, né? A gente deve edificar o bem comum. Aliás, a própria política devia ser assim, né? O Bezerra de Menezes, quando a gente lê a biografia dele, ele foi deputado, ele teve mais cargo político que eu não vou me lembrar agora, mas ele dizia que política é a arte de procurar o bem comum. E realmente deveria ser assim, né? Nem sempre é, mas a arte de procurar o bem comum devia ser uma preocupação de todos. E Emmanuel ainda vem um pouquinho mais. Ele fala o seguinte, por séculos e séculos conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade, em nome da vontade de Deus. Essa parte é importante, né? Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo, que vem estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus, se formássemos entre as vítimas da penúria e das trevas do espírito. Importantíssimo isso, né? Quanta coisa nós já fizemos ao longo da história, guerras em nome de Deus, guerras em nome de Jesus, cruzadas, extermínios, e vai por aí afora, né? Quantas barbaridades que a gente já fez no mundo, assim, e o que nos traz bastante coisa para a gente resgatar agora no tempo presente, né? Então, o chamamento de Jesus, nesse caso, é para que o nosso dever, né, para a gente cumprir o nosso dever, além do social, que se superpõe ao espiritual, esse dever nosso é de construir o bem comum. Esse dever nosso é de construir boas relações, esse dever nosso é de transformação, de progresso, de caridade, seja lá em que esfera for, mas a gente faz o nosso esforço para construir a harmonia sempre, né? Por mais que tenhamos coisas a fazer, por mais que nós tenhamos muitas obrigações no nosso dia a dia, mas a gente sempre pode dispor de um pedacinho, né, de um tempinho do nosso dia para que a gente possa olhar a nossa parte espiritual, para que a gente possa compreender, para que a gente possa plantar uma sementinha sempre. A gente sempre gostaria que os outros se transformassem primeiro que a gente, né? Mas eu não gosto daquele cara, porque aquele cara me pisa no pé. Aquele cara me pega no pé. A minha esposa pega muito no meu pé. Que coisa, né? A gente sempre gostaria que os outros se transformassem antes que nós. Mas, na verdade, a coisa não funciona assim. Como nós somos dotados de livre-arbítrio, a única pessoa do mundo que nós podemos transformar somos nós mesmos. Então faz parte do nosso dever também procurar estratégia para a nossa própria transformação. O que fala, puxa, mas daí eu vou deixar um cara me agredir? Calma.
Não é bem assim que Jesus nunca interditou a defesa e a cautela. Mas assim, não adianta a gente confundir a pessoa com o que ela faz. A gente pode amar a pessoa, pode fazer tudo por ela e não ser conivente com as coisas que ela faz, ou se ela comete erros ou tudo mais. Mas faz parte do nosso dever estarmos à disposição para servir, para poder ajudar aquela pessoa sempre que a oportunidade se fizer necessária. E quando a gente está afim, pode ter certeza que a oportunidade vai se apresentando. Basta a gente procurar, né, ou procurar os sentimentos de nossos corações, olhar um pouquinho para dentro de nós, né, nas nossas preces, que certamente o Mestre Divino, através da presença dos nossos mentores, nossos mentores espirituais, vão nos intuir e vão nos colocar no caminho daquilo que a gente precisa, né? Mostrando qual é o nosso dever para essa jornada terrena, que não vai diferir muito, às vezes vai ser diferente nas tarefas que a gente tem que executar, mas sempre transformação, progresso, caridade, servir vão estar no meio dessas palavras todas e certamente vão ser o farol para que a gente procure ali o nosso progresso. Nós agradecemos bastante a presença, a paciência dos irmãos em terem nos escutado e desejamos a todos muita paz, um ótimo feriado, aproveitando bastante para descansar e que nos mantenhamos sempre de pensamentos elevados, construindo harmonia. Muita paz a todos.